Olá, seja bem-vindo ao Paddock Sprint dessa sexta-feira. Às vésperas do início da temporada 2025 da MotoGP, é a Ducati que está nos holofotes. Mas não é só porque ela é a marca dominante do momento. O foco da vez é resultado da chegada do Marc Marques para formar par com o Francisco Bagnaia. Os dois, claro, são os mais cotados na briga pelo título. Mas a harmonia entre eles também está despertando certa curiosidade. Afinal de contas, o amor tem hora para acabar? Caio Esteves, vem pra cá e me conta. Você acredita que o amor entre os companheiros de equipe pode ser duradouro? Tudo bom com você? Tudo bem, Ju? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todo mundo de casa acompanhando a gente. Carol que tá aqui nos bastidores também. Sempre bom falar sobre moto, ainda mais numa temporada que promete, né? Que tem muitas mudanças aí, algumas equipes mostrando a cara nos testes. A gente não sabe até onde esses testes vão se traduzir em desempenho na pista, mas é bem bacana a expectativa, né? E claro, não tem como não pensar, né, nessa relação, né? Na Ducati, uma equipe dominante já há algum tempo na MotoGP, e nessa relação do Marc Marques com o Pecco Bagnaia, né? Os dois ali que provavelmente vão ser ali as cabeças do grid na temporada. Eu acho que não, eu acho que o amor ele pode acontecer a qualquer momento, principalmente olhando para o que vive a Ducati nos últimos anos na MotoGP, né? A Ducati vive uma lua de mel aí constante com a categoria, dominando há um bom tempo a MotoGP, parece que se encaixou, sempre teve problemas, né? Sempre patinou ali, desde aquele título em 2007, depois vivia com problemas, chegou a ter Valentino Rossi, não conseguiu engatar sequências, né, vitoriosas, sempre atrás ali de Honda, de Yamaha, mas agora a gente vive já há um bom tempo uma realidade diferente. E eu vejo com bons olhos essa pimenta que colocaram ao escolherem Marc Marques para o lugar de Jorge Martin para duelar aí com o Pecco Bagnaia. A gente vê hoje dois pilotos muito mais maduros, né? A gente vai falar um pouco melhor disso, mas o Marc Marques a gente já sabe, mas sobretudo o Pecco, um cara muito mais maduro, um cara que já é uma realidade no campeonato, já é um dos maiores pilotos da história da Ducati. Então, assim, eu acho que pelo menos a princípio a gente tem uma relação ali amigável. Vamos ver até onde isso vai durar, né? Eu vou deixar por último a notícia que motivou a pauta desse programa, que ela é maravilhosa, para a gente poder explorar todo o cenário da Ducati nessa temporada. A Casa de Borgo Panigale está vivendo no sétimo céu e não é de hoje, né? Além dela dominar a MotoGP, o desempenho no Mundial do Superbike também é muito bom, obrigada. E até no motocross, onde eles estão começando a se aventurar, as coisas estão caminhando bem. Caio, é um cenário hiper positivo. Contratar o Marc Marques foi uma jogada inteligente dos italianos ou eles se arrumaram também uma sarninha para se coçar? Eu acho que os dois, eu acho que eles sabiam do risco, né? Eles sabiam da possibilidade do bom e do ruim, né? Do lado bom e do lado ruim que eles teriam ao trazer ali o Marc Marques. A gente sabe da rivalidade das escolas, né? Da Itália com a Espanha, dentro da categoria, de tudo que o Marc Marques viveu com o Valentino Rossi, que dispensa comentários, da influência que, querendo ou não, o Valentino Rossi tem na categoria, por tudo que conquistou, por ser, né, um dos, se não o maior piloto da história da MotoGP. Então acho que a Ducati ela sabia, mas eu acho que ela se pautou muito pelo talento, muito pelo que o Marc Marques pode entregar ainda como piloto de alto nível. E a grande pergunta lá depois da lesão dele era até onde ele pode ser competitivo? Será que ele pode voltar a ser o Marc Marques dos 6 títulos da MotoGP, né, dos 8 títulos mundiais? A questão era essa, responder a essa pergunta. Para mim, ele provou que pode ser esse cara, principalmente na temporada passada, né? Com uma moto que era um pouco mais defasada, ele conseguiu resultados assim, para mim, são impressionantes e mostrou que ele é um cara que é muito fora da curva, muito fora muito acima da média dentro da categoria. Né, a Ducati tinha ali a possibilidade de ter o Jorge Martin, também é um piloto talentosíssimo, atual campeão mundial, excelente, né, e teve que fazer uma escolha que foi dura. Né, não tem como não dizer que não foi complicado para a Ducati rejeitar de novo o Jorge Martin, e aí ele acabou tomando a escolha
tomando a decisão de ir para a Aprilia. Mas acho que a Ducati sabia dos riscos e sabia que também seria interessante. Acho que talvez motive de algum jeito você ter um cara como o Mark Marques ali no grid para brigar com o Pecco. E eu acho que isso também motiva o próprio Pecco Bagnaia a querer mostrar que ele é um cara que pode andar de igual para igual com o Mark Marques, com a mesma moto, com a mesma equipe. Se ele chegar a superar, né, olhando para a gente está sempre vendo um pouco mais com a ótica do Mark Marques chegando na Ducati, o desafio, mais ou menos como Hamilton na Ferrari nesse momento. Mas se a gente olhar para o outro lado, que eu acho que é legal também fazer esse exercício, vai ser muito bom para o Pecco Bagnaia se ele conseguir superar o Mark Marques com a mesma moto, com a mesma equipe, em nível de igualdade. Assim como vai ser lá na Fórmula 1 também para o Charles Leclerc. Então é legal olhar também por esse lado. Eu acho que para o Pecco também é uma decisão que estimula ele, que motiva ele a buscar se superar dentro da categoria, né? Não que seja fácil você ganhar na MotoGP, mas como a gente falou, a Ducati tem a melhor moto há um bom tempo, tem a melhor equipe há um bom tempo. Então, assim, as coisas eram um pouco menos difíceis para o Pecco, né? Agora, com o Mark Marques em pé de igualdade, realmente vai ser um desafio, tanto se ele conseguir se provar, ele se coloca entre os grandes também, sem dúvida alguma. Já é um grande piloto, que tem história na categoria, mas aí eu acho que ele vai alcançar um patamar a mais se ele buscar isso. Vai ser legal de ver. Sobe de nível, né? Até o Luca Marini comentou isso, porque desde que o Marques foi anunciado, muita gente já rotulou como se a plaquinha na Torre dos Campeões já estivesse na mão dele, e o Luca chegou a colocar que vai ser difícil para o Pecco, certamente, mas que se ele conseguir fazer isso, então o status dele de campeão do mundo passa a ser inquestionável. Agora, recentemente, a gente teve uma declaração do Mauro Gracilli, que é o novo diretor esportivo da Ducati, é novo porque ele assumiu no ano passado, né? Mas já tem uma certa experiência. Ele é um cara que veio do marketing, e aí ele está dizendo que a Ducati está muito satisfeita com o resultado desse alcance maior que ela está tendo com a chegada do Mark Marques. Eles colocaram que eles estão conseguindo atingir pessoas que talvez antes eles não atingissem. E aí, nessa sexta-feira, a gente teve a notícia de que a Estrela Galícia, que é uma patrocinadora de longa data do Mark Marques, também passa a ser um parceiro oficial da Ducati. Caio, o Mark Marques ele chega como um pacote, né? Na pista, a carreira dele já mostra o que ele pode entregar, o que a gente sempre soube que ele podia fazer. Tinha ficado uma dúvida pela lesão, foi respondida no ano passado, mas o que é Mark Marques, todo mundo sabe, inclusive o Pecco, tá? Tem muita gente que acha que o Pecco vai ser, oh meu Deus, como esse homem chegou aqui. Ele também sabe quem é Mark Marques. Agora, não dá para ignorar esse componente de visibilidade, o componente de peso, e também o componente de que se o Mark Marques conseguir esse nono título, ele vai ficar em pé de igualdade com o Valentino Rossi, então é uma marca inegavelmente histórica, mas a história, pelo contexto, né, o cara que teve uma lesão, perdeu 3 temporadas da carreira, precisou se reconstruir numa equipe menor e aí chegou ali, seria alcançar o status com a Ducati. Então esse componente de visibilidade também pesa, né? Pesa muito, pesa muito. A Ducati é uma das equipes mais tradicionais do grid, né, da MotoGP, e é o que você falou, com o Marques você tem um pacote ali, né, você tem, além do grande atleta, além do piloto na pista, você tem um marketing, uma visibilidade, talvez do piloto que tenha hoje dentro do grid, acho que é o piloto, sem dúvida alguma, né, talvez não, com certeza o piloto que tem mais alcance midiático dentro de uma categoria que precisa explorar isso mais, né? Precisa melhorar um pouco mais essa conversa com o grande público, né? Fazer mais parte da vida das pessoas que veem a competição de moto como um esporte bacana de ver, um esporte bacana de acompanhar e até muitas vezes se misturar também com o cotidiano das pessoas. Eu acho que a MotoGP ela precisa se aproximar um pouco mais desse público. O Valentino Rossi, alguns dizem que ele se tornou maior do que a categoria porque ele conseguiu fazer isso pelo carisma que ele teve, por tudo, né? Pelo jeito arrojado de pilotar, pela questão de comunicação também visual que ele tinha, os capacetes diferentes, o grafismo das motos, né? O Mark Marques é um cara um pouco mais pista mesmo, né? É um pouco diferente. Mas ele tem, sem dúvida alguma, uma mídia que nenhum outro piloto na categoria tem. Então, acho que esses componentes todos agregam de uma maneira muito, muito bacana para uma equipe como a Ducati e no mundo tecnológico de hoje, né, Ju? No mundo onde não é só o que é feito ali dentro do esporte que vale. Você tem ali todo um ecossistema que precisa ser trabalhado para que
isso torne o esporte como um todo mais lucrativo. A gente está vendo outras categorias crescendo muito na questão de audiência, então a gente também vê agora a negociação do Liberty com a moto, né, a questão da compra. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso, mas hoje em dia o esporte ele não é só o esporte, né, ele envolve muita coisa. Antes de existir isso, mas eu acho que hoje é muito mais. Ele envolve muita coisa extra, né, pista, para que a categoria cresça, consiga se manter, consiga se sustentar, tenha cada vez mais lucro para que ela cresça. Eu acho que um desses fatores, um desses componentes bem importantes é você ter pilotos que tenham esse talento para conversar com o grande público, né? Eu acho que a MotoGP peca um pouco nisso, os pilotos não tem tanto esse perfil ainda, mas eu acho que o Mark Marques é um cara que ele sai um pouquinho dessa casca, ele consegue realmente ter uma base de fãs por tudo que fez na pista. Então acho que é importante para a Ducati também olhar para fora, também olhar para essa situação toda envolvendo o Marques, envolvendo a história dele na Ducati. Eu acho que a MotoGP ela tem essa habilidade de sempre ter conseguido explorar a personalidade dos pilotos. Então a personalidade dos pilotos sempre chegou na frente, né? Eu acho que o fato, por exemplo, deles terem os números personalizados individualmente, né? De cada um faz a arte ali como acha conveniente, como quer fazer e tudo mais, sempre foi uma coisa que mostrou as pessoas. Mas a construção desses dois pilotos foi diferente, né? O Marc Marques, desde a base, ele tinha uma equipe competitiva, ele tinha uma estrutura competitiva, e ele foi capaz de aparecer desde a infância. Então, o Marc Marques, quando ele chegou na MotoGP, a gente já tinha sido conquistado pelo Marc Marques, por corridas na 125, por corridas na Moto 2. A gente costumava brincar quando ele corria na Moto 2, que se a corrida estiver chata, é só botar o Marc Marques lá no fundo que ele dá conta de animar. Inventa uma punição aí, bota ele lá no final que vai ficar tudo divertido. Então ele já tinha conquistado todo mundo antes. O Pecco teve um caminho diferente. O Pecco na Moto 3, coitado, ele correu com a Mahindra, né? A Mahindra não tinha a menor condição de ser competitiva. Ela teve alguns momentos ali bons, positivos, mas não era uma moto para ele estar sempre entre os ponteiros. Então ele foi um cara que passou a ser reconhecido um pouco mais para essa parte final, né, dessa parte de chegar mesmo na MotoGP e aí de virar um protagonista. Mas eu acho que, e aí eu queria saber se você concorda comigo, a imagem do final do ano passado, aquele Pecco que apareceu para o mundo no ano passado, foi um Pecco que, ok, ele não tem o mesmo tipo de carisma do Valentino Rossi, ele não é o cara efusivo, ele tampouco tem a mesma personalidade do Marc Marques, porque o Marc Marques é um cara, mas a gente vê o Marc Marques sempre sorrindo, ele tem um talento de bailarino, assim, que preocupa Carlinhos de Jesus, né, a habilidade dele para a dança. O Pecco é um cara diferente, mas ele foi um cara que conseguiu mostrar para o mundo uma imagem diferente, uma imagem de um atleta que sabe aceitar quando ele perde, que sabe aplaudir o rival, que ficou lá no pódio para assistir a comemoração do Martin, e uma coisa que ele não precisava ter feito, ele podia ter feito a parte dele, virado das costas e ido embora, e não, ficou ali assistindo, soube direcionar os holofotes para o cara que tinha sido campeão. Então, acho que a maneira como ele encerrou o campeonato também deu uma posição diferente para ele, né? Também mostrou para o mundo que, olha só, eu posso não ser o cara carismático, mas espera aí, eu também tenho aqui o meu cantinho para contribuir. Sim, sem dúvida. Ele mostrou que ele é um cara que pensa no bem como um todo da categoria, né? E ele sabe valorizar quando o outro piloto foi melhor. O Jorge Martin foi um cara que pontuou mais, mereceu o campeonato, foi melhor e eu acho que é legal você ter também esse fair play, né? De você entender que o outro piloto na temporada foi melhor. O Pecco não significa que ele não tenha feito de tudo na pista, tudo que ele podia. Eu não lembro agora o número de cabeça, mas ele ganhou bastante corridas na temporada. Não 11. conseguiu 11 corridas, né, na temporada. Ele foi bem na temporada, ele fez uma temporada muito boa. Mas ele soube, né, valorizar também o Jorge Martin, que foi muito forte do começo ao fim, um cara que conseguia se classificar muito bem, né, que tem esse histórico e foi mais eficiente. Mas esse recado foi legal. Eu também lembro que eu estava vendo a corrida e eu fiquei bastante tocado nesse sentido de achar, pô, que bacana que o Pecco está sendo um cara muito maduro, um cara muito certo, de valorizar o feito do Martin, né? Eu acho que esse recado foi bem legal para ele, e até a gente vê recentemente uma própria declaração do Marc Marques, que você vai detalhar para a gente que a gente trouxe no Grande Prêmio, mas ele falando, ó, o Pecco é um cara muito calmo, fora da pista, ele não levanta a voz, né? Ele não é um cara que chega falando alto, nem nada disso, mas eu sei que na pista ele vai fazer de tudo para ganhar e vai olhar pro
pro que ele pode fazer, como tem que ser, né? Como o Valentino Rossi fazia, como o Jorge Martin fez e aprendeu, evoluiu um pouco depois dessa questão de ser um cara muito explosivo. Ano passado ele já foi um cara mais maduro para vencer o Campeonato Mundial, e como o Mark Marques sempre foi também. Então, ele tem essa consciência de que o Pecco é um cara calmo fora da pista, é um cara maduro, apesar de ter, né, dos 27 anos, não é uma idade tão, não é já um cara tão experiente, mas já é um cara que consegue se posicionar, mas que na pista as coisas mudam, e se ele puder colocar a moto para ultrapassar, ele vai fazer isso. Então é legal ter esse entendimento, né? E eu tô vendo também uma maturidade interessante do próprio Mark Marques, né? Eu acho que com 32 anos já tem que ser assim, não tem nem muito o que falar, né? Mas o Mark parece que ele tá com uma postura diferente, né? Parece que ele é um cara, depois da lesão e tudo mais, depois de tudo que ele passou, ele parece ser um cara muito mais controlado, um cara que sabe a hora de buscar os seus limites, a hora de frear, a hora de recuar um pouco, né? Eu acho que tá tendo um pouco desse equilíbrio entre os dois. Eu acho que talvez isso faça com que as coisas não sejam tão complicadas como a gente imagina dentro da Ducati durante o ano. Eu acho que vai sair Faísca, a gente vai falar também um pouco melhor disso, mas é bom ver que dois pilotos eles estão nesse momento se ajudando, né? Isso já é alguma coisa muito positiva para a própria equipe, para a própria Ducati. Mas é também um momento diferente na carreira do Mark Marques, né? Porque quando ele chegou na Honda em 2013, a Honda tinha o Dani Pedrosa, mas o Dani Pedrosa, embora merecesse, nunca foi campeão mundial. Então a Honda era aquela equipe que estava lá para ser conquistada por alguém, ela precisava de um líder. Não é a situação da Ducati. A Ducati é a casa do Pecco. O Pecco é o piloto mais importante da história da Ducati. O Casey Stoner vai ter eternamente aquele carinho por ter sido o primeiro campeão, mas o Pecco foi o cara que encerrou a seca, foi o cara que conquistou o bi, que era uma coisa que nunca a Ducati tinha conseguido, e ele hoje é o cara que tem a maioria dos recordes da Ducati na MotoGP. Então o Marques chega numa equipe que tem um proprietário, então ele vai ter que conquistar ali o espaço dele. O currículo dele, obviamente, vai ter um papel importante nessa conquista, a performance dele vai ter um papel importante nessa conquista, mas acho que não dá para a gente esperar que porque chegou o Mark Marques, a Ducati vai pegar o Pecco, botar ele num cantinho e falar assim, fica ali que a hora que eu achar alguma utilidade para você, eu te chamo de volta. Não vai ser assim, né? O lugar dele ali já está sacramentado. E nem deve ser assim, né? Você tem que valorizar também o cara que te ajudou ali a conseguir tudo que podia no momento que você não estava bem, né? Então, eu acho que o Mark Marques ele chega para ser um cara para desafiar esse reinado do Pecco, digamos assim, na questão de resultado de pista, mas eu acho que em representatividade ali dentro do paddock, dentro dos boxes, dentro da garagem, o Pecco continua sendo o líder e eu acho que ele vai continuar sendo esse cara até o momento em que ele definia outro foco para a carreira dele, quando ele acabar saindo, se um dia sair da Ducati, aí tudo bem, mas no momento eu acho que o Mark Marques chegou também com uma consciência muito grande disso, né, Ju? Ele chegou entendendo a grandeza e o tamanho do Pecco Bagnaia para a Ducati, para os resultados da Ducati, para o crescimento da Ducati, para o desenvolvimento das motos da Ducati, né, para ser esse cara que realmente liderou o projeto vencedor da Ducati, né? O Mark Marques, nas declarações que ele deu desde o ano passado, ele parecia bem entendido de que esse é o tamanho do Pecco para a equipe. Eu acho que a equipe mesmo, os chefes, todo mundo deixaram isso bem claro, né? Que o Pecco é o cara que eles precisam continuar evoluindo, precisam continuar ajudando para fazer brigar, mas que na pista cada um vai ter ali condições iguais para brigar. E a Ducati, eu acho que ela deu um exemplo legal no ano passado, quando ela não se envolveu na briga do Bagnaia com o Martin, né? Mesmo tendo a questão da moto e tudo mais, ela deixou eles definirem na pista. Então, acho que essa postura da Ducati é uma postura bem elogiável, que eu acho que eles vão ter também dentro da garagem deles com os dois pilotos, né? Eles vão tentar colocar ali em pé de igualdade para que os dois tenham as melhores condições de brigar nas corridas dentro da pista, e aí o talento de cada um é que vai prevalecer, a competência de cada um é que vai prevalecer, quem cair menos, né, quem conseguir se classificar melhor, eu acho que tudo isso
vai contar para o resultado ali dentro da Ducati. Mas eu acho que a postura que a gente viu da Ducati no ano passado, ela deixa a gente com bons olhos olhando para o futuro entre os dois. Eu acho que é difícil a Ducati pegar e priorizar um piloto, a não ser que um desses pilotos esteja brigando diretamente pelo título com outro piloto de outra equipe. Aí tudo bem, né? Mas fora isso, eu acho que eles vão ter condições iguais de brigar, apoiados pela própria equipe. Então eu acho que isso é bacana também. Eu concordo com você, acho que esse é um agradecimento que os fãs devem à Ducati, né? Porque se a Ducati tivesse tomado uma postura diferente, os últimos 2 campeonatos seriam completamente diferentes. E a partir do momento que eles falaram, não, a gente fornece o equipamento vai ser igual para todo mundo até a última corrida, não vamos tirar nada, não vamos colocar nada, e eles vão se entender na pista. Então a Ducati melhorou a qualidade do campeonato e deu um exemplo de jogo limpo, né? De espírito esportivo mesmo. A fábrica perdeu o número 1, né? O número 1 agora está estampado na Aprilia, ela sabia que ela tinha esse risco, e mesmo assim ela deixou as coisas correrem soltas. Então a Ducati merece parabéns por essa postura que a gente não vê em todos os lugares, né? Agora, no ano passado, tinha uma diferença ali na performance da GP24, que era a moto usada pelo time de fábrica e pela Pramac, e a GP23, que era a moto, por exemplo, do Marc Marques. Só que mesmo com esse déficit, o Marx conseguiu dominar a moto, e ele foi um dos poucos que fez isso, né? Os outros colegas dele de P23 não se saíram tão bem. Nesse ano, a Ducati está numa situação um pouco diferente, porque ela criou uma GP25, o motor da GP25 não foi aprovado nem pelo Pecco, nem pelo Marques, eles concordaram que o motor anterior era o que seria melhor para essa sequência na MotoGP, fizeram a opção de manter. Tem alguns componentes da GP25 que ficaram, eletrônica e suspensão. O resto eles vão começar com carenagem e chassi do modelo antecessor. Então é basicamente uma GP24.2, é uma segunda versão da GP24, mas chassi e carenagem ainda podem ser atualizados ao longo do ano, então pode ser que eles resgatem aquilo que foi definido, que foi projetado, né, para esse ano. Se a gente pensar que o Pecco está correndo com um motor que ele já conhece, que ele já tem muita experiência, né, com o qual ele já venceu 11 corridas, fora as vitórias de sprint, você acha que nesse sentido o Pecco começa a temporada com uma ligeira vantagem em relação ao Marc Marques, ou isso daí não vai fazer tanta diferença? Eu acho que faz diferença. Eu acho que há uma ligeira vantagem, sim, pela adaptação da moto, né? E por tudo também que o Marc Marques precisou fazer para se adaptar à moto lá na Gresini, a moto anterior lá na Gresini, né? Então, a gente viu que ele demorou um pouquinho para pegar, para conseguir entender a moto, para conseguir se adaptar, para conseguir trazer resultados e conseguir crescer na temporada. Então, acho que o Pecco estando há mais tempo adaptado com a moto, fazendo parte do desenvolvimento das últimas motos, né, trabalhando junto com a equipe, tendo esse entrosamento, eu acho que existe sim uma certa vantagem com relação ao Marc Marques. Agora, se isso vai se traduzir em desempenho, é outra conversa, né? A gente viu o Marc Marques nos testes, né? A única coisa que a gente tem agora como referência, apesar de não ser nada garantido, são os últimos testes, e nos últimos testes o Marc Marques foi muito bem. Então, acho que há ali uma janela de evolução bem grande da Ducati, bem grande para os pilotos, mas colocaria o Pecco com uma leve vantagem nesse momento, né? Acho que até a própria Honda que falou que corrida não é de uma volta, né? As corridas não são de uma volta, porque a Honda também andou bem nos testes, né? Então, eles falaram, pô, corrida não é só de uma volta, vamos ter que ter pé no chão, é importante que a gente entenda o que a gente precisa fazer para melhorar e tudo mais, e eu acho que isso se encaixa também, essa briga dentro da Ducati por resultado. Mas o Pecco, acho que ele tem uma ligeira vantagem sim, Ju. Acho que ele consegue extrair um pouco mais no primeiro momento dessa moto da Ducati. E olhando fazendo contraponto, o Jorge Martin vai ter mais dificuldade também, né? Pouca quilometragem lá com a moto da Aprilia, não conseguiu, teve lá o acidente, não conseguiu participar dos testes direitos, então eu acho que tudo isso conta, né? Todo esse tipo de ambiente conta, e o Martin chegando, né, numa equipe totalmente nova, uma moto totalmente nova, pior ainda, né? Pior se ele tivesse caído, seria ruim se ele tivesse caído, se estivesse, por exemplo, na Ducati no lugar do Marc Marques, mas acho que é pior ainda quando você vai para uma outra equipe, uma outra moto, um outro motor, tudo novo, outra fábrica, e você sofre um acidente logo no início dos testes. Então, acho que isso faz diferença, e o Pecco está um pouco na frente por isso. A situação do Martins tem razão, é bem ruim, porque ele fez 13 voltas na pré-temporada. E nessas voltas ele estava usando a moto do ano passado, então ele não conhece a moto com que ele vai correr nem um pouco. Ele vai chegar lá no TL1, né, considerando que ele chegue, imagino que sim,
vai chegar lá, receber um presente e falar, toma, essa é a sua moto, vai lá conhecer. Se a gente comparar, por exemplo, o Fábio Quartararo fez quase 400 voltas ao longo das 2 baterias de testes. O Martin está chegando para a temporada com 13. Então, efetivamente, vai complicar um tantinho a vida dele. Na pré-temporada, a gente viu o desempenho mais equilibrado entre Pecco e Marc Marques na Malásia, mas na Tailândia, que foi o último teste, que é o palco da abertura da temporada, o Marc brilhou em volta lançada e também em ritmo de corrida. O Pecco não chegou a fazer uma simulação de corrida, mas ele próprio admitiu que nesse momento o Marc Marques está na frente em termos de desempenho. O Pecco reclamou bastante no teste em Burirantes, que teve muitos problemas ali e teve que começar do zero para o segundo dia, conseguiu resolver algumas coisas, não todas, e aí as coisas ficaram um pouco mais difíceis ali para ele. Mas mesmo assim, acho que a chegada do Marc Marques, né, com essa situação de mostrar ritmo em volta lançada, mostrar ritmo de corrida e começar tão bem, é um recado também que ele está dando para os outros, né? Para todo o grid, né? É um recado para todo o grid de que ele vai ser competitivo do começo da temporada até o final. Eu já esperava isso, eu já esperava que o Marques chegaria na Ducati já mais adaptado, já conseguindo extrair bastante da moto, como ele fez na Gresini. Então, acho que isso se traduziu, pelo menos até agora, nos testes. É claro que a MotoGP é uma categoria diferente, porque ela tem muitas variantes. Eu acho que é a categoria com mais variantes do que qualquer outra, né? Muitas coisas podem acontecer numa corrida, né? Você tem, às vezes, um cara que anda muito bem nas corridas mais curtas e nas corridas principais não consegue desempenho. O ritmo de corrida ele é diferente em cada etapa. Então, eu acho que muita coisa precisa acontecer e se traduzir para que o Marques se prove realmente um cara para brigar por título. Agora, o que a gente tem de referência aqui, que são os testes, a qualidade da moto, qualidade da equipe. Eu acho que o Marques ele tem tudo nas mãos, né? E obviamente, o talento do piloto. Ele tem tudo nas mãos para ser um dos caras que vai brigar pela temporada nesse ano. E outras equipes também andaram bem nos testes, mas acho que o perfil dessas equipes, né? A gente pode citar a própria KTM, a própria Honda entre os 10, a Yamaha com ritmo bacana na Malásia. Todas elas estão cautelosas, né? Então acho que isso diz muito sobre o que esses testes representam. São testes para você melhorar a moto, para você entender o equipamento que você vai usar na temporada, o que você pode extrair ali daquelas unidades, mas não significa, obviamente, que quem vai chegar forte não define ordem de forças na MotoGP logo de cara. Então acho que a gente vai ter que esperar umas 2, 3 corridas iniciais para ter um pouco mais dessa noção, mas sem dúvida que o Marc Marques vai ser um cara que vai ter ritmo para brigar, vai ser um cara que vai conseguir extrair bastante dessa moto da Ducati. A questão é se ele vai ser tão competitivo quanto o Pecco, que já é um cara adaptado. E eu acho que também a questão da adaptação do Martin a essa Aprilia vai falar muito também da temporada, né? Vai traduzir muito a temporada. Porque é inegável, João, amigos que estão acompanhando a gente, que a diferença da Ducati para as outras é muito grande. Isso permite a Ducati, abre uma possibilidade da Ducati errar mais, né? Cometer ali mais erros, arriscar um pouco mais na temporada para conseguir achar realmente o que ela precisa tanto para o Marques quanto para o Pecco para seguir. Não tem ninguém pressionando a Ducati tão fortemente para ela não poder cometer erros, né? Então acho que isso também facilita muito para que esse domínio continue na MotoGP, pelo menos até a troca do regulamento lá em 27. A gente aproveitou essa primeira parte do programa para olhar bem para o Marc Marques. Agora eu quero virar o cenário para a gente poder olhar mais para o Pecco Bagnaia. Desde que teve o anúncio da contratação do Marc Marques, muita gente praticamente descartou o Pecco da briga, achando que ele vai ficar lá sentado num cantinho, olhando o Marc Marques dominar o campeonato. Tenho certeza de que não vai ser assim. A gente está falando de um bicampeão do mundo, de um cara que venceu muito no ano passado, de um cara que está absolutamente acostumado com a Ducati e que vai... Pode ser que ele perca, é uma possibilidade, claro que é. Mas sem apresentar resistência, eu tenho certeza de que não vai ser. Caio, o que o Pecco pode fazer? Ele tem alguma chance, na tua opinião, de evitar esse nono título mundial do Marc Marques? Tem chance, obviamente, não só como tem chance, que eu acho que vai ser uma disputa acirrada assim, entre os dois. Eu acho que o Marques não chega para
para dominar a categoria e dominar a Ducati, não. Quem pensa isso, eu discordo. Eu acho que o Pecco já mostrou que ele é um cara que briga até o fim pelos campeonatos, né? Até no último que ele perdeu, ele foi competitivo até o fim. Os pilotos erraram muito ano passado, né? Cometeram muitos erros. Eu acho que foi um campeonato meio que traduzido por quem errou menos, mas o Pecco, ele buscou, né, uma reação nas últimas corridas, ele se mostrou ali pronto para brigar pelo título até o fim. O Martin foi mais competente, conseguiu vencer as últimas etapas e conseguiu pontuar mais e foi campeão merecidamente, mas o Pecco era um cara que sempre estava ali. Eu acho que vai ser diferente, vai ser desse jeito também, melhor dizendo, vai ser assim. O Pecco vai ser um cara para colocar pressão desde o início no Mark Marques, não só nele, como em outros pilotos que também estiverem ali tentando chegar perto para brigar pelo título. É que hoje é difícil você colocar alguém para brigar com essa Ducati, né? Com essa diferença de nível, mas quem quer que seja que chegue, se for Marco Bezek na Aprilia, que é um cara que andou até bem nos testes também, Pedro Acosta na KTM, a gente não sabe quem vai chegar, a própria Quartararo com a Yamaha, mas quem quer que seja, eu acho que o Pecco vai ser um cara ali para estar brigando, e eu acho que ele vai para pódio em quase todas as corridas, se não todas também. É um cara que vai brigar com certeza. E eu acho que também tem a questão daquela rivalidade. Talvez eles não estejam publicamente trazendo isso à tona, mas é óbvio que tem, né, João? A questão da rivalidade da escola italiana com a espanhola. O Pecco não vai deixar barato e não vai querer deixar barato que um cara, né, dessa escola espanhola chegue na equipe italiana, tome o espaço dele e vença em cima dele, né? Tem essa rivalidade com certeza, ainda mais o Pecco, que é um cara muito próximo do Valentino. Então eu acho que vai ser bem interessante para a gente. Boas histórias serão escritas aí durante a temporada nessa briga particular entre os dois ali, vai ser bem legal. E essa opção pelo motor de 2024 também colocou as outras Ducatis na briga, né? Porque agora vão ser os 6 pilotos ali, mais ou menos com a mesma moto. A gente viu um Franco Morbidelli forte, a gente viu um Alex Marques forte. Então, mesmo que as outras equipes não deem conta de chegar na Ducati, tem outras pessoas ali que podem apimentar as coisas. Agora, olhando para o Pecco, uma coisa a gente precisa lembrar, né? Eu falei já dele ser o cara que tirou a Ducati da fila, dele ser o detentor dos recordes, mas se a gente olhar para os últimos campeonatos dele, ele não teve vida fácil em nenhum deles. No primeiro título, ele teve que reverter quase 100 pontos de vantagem que o Fábio Quartararo tinha conseguido abrir, muito por conta dos erros que ele cometeu, né, na fase de adaptação, ainda com aquela primeira moto que era mais difícil. Tanto que ele foi indicado ao Laureus de maior recuperação, né? Porque foi uma coisa impressionante. Nos 2 últimos anos, ele teve a briga com o Martin. No ano passado, ele chegou a ser atropelado, então ele tinha ali uma. Ele escondeu bem na época, né? Ele não falou tanto das dores que ele sentia e tudo mais, mas para quem não lembra, o Brad Binder passou por cima da perna dele. Então é um cara que tá acostumado a ter que reverter situações, a ter que dar a volta por cima. E a gente viu no ano passado, provavelmente a Malásia foi a maior demonstração disso, que ele sabe reagir, que quando as coisas às vezes não estão do jeito dele, ele sabe segurar as rédeas e falar, peraí, vamos, respira e começa de novo. O que ele fez na Malásia no ano passado é uma demonstração de que, apesar do sangue italiano, ele tem a frieza necessária para conseguir encontrar um caminho, dar a volta por cima e voltar à normalidade, né? Então acho que isso também é um fator que vai ajudar nesse duelo com o Mark Marques, não? Sem dúvida, é um piloto resiliente, né? Um piloto que busca sempre ali superar as dificuldades para chegar e para superar os desafios, e sejam eles acidentes, pilotos, né, pistas difíceis, moto às vezes que não está do jeito que ele gostaria. Eu acho que o esporte é isso, né? A MotoGP ela é muito isso, né? Muito superação, né? Muito você cair, levantar e voltar. Às vezes você sofre um acidente num treino e tem problemas ali de dores, você tem que estar bem no outro dia para voltar para competir. Então, por isso que é uma categoria tão diferente, tão fascinante também. Você tem que ter um nível de superação gigantesco ali. Eu acho que todos têm, né? Mas especialmente o Pecco, ele mostrou isso traduzindo em resultados, traduzindo em títulos, em recordes, em vitórias e tudo mais. Então, ele é um cara que eu acho que vai continuar com essa gana, vai continuar com esse espírito de vencedor para buscar os resultados, principalmente olhando para esse desafio que talvez seja o maior da carreira dele até agora, né? Acho que enfrentar um gigante, né? Um dos principais nomes da história do esporte como o Mark Marques, no momento em que o cara está muito animado, muito inspirado,
realmente com vontade de fazer acontecer numa equipe nova, numa equipe que tem uma moto muito, muito rápida. O Pecco frear isso, eu acho que também é uma motivação extra para ele conseguir provar que ele é um desses caras para pular de patamar, como a gente falou no início do programa, né, Ju? Se ele consegue parar esse Mark Marques vindo, se provando depois de lesão, que é um cara que vai tentar criar uma história ainda mais bonita, né, de superação dentro da MotoGP, eu acho que ele vai realmente entrar num patamar diferente de piloto. Já é um cara, como a gente falou, o principal piloto da história da Ducati, já é um cara que colocou a Ducati numa liderança e num domínio muito forte dentro da categoria, mas eu acho que ele salta ainda mais se ele conseguir parar um gigante como o Mark Marques, com moto igual, com condições iguais, na mesma garagem, né, ali pilotando de igual para igual. Então vai ser bem bacana, vai ser uma história boa, não só nesse ano, né, nos próximos anos aí nós teremos muitas histórias boas e também aqui no Brasil também, com o próprio GP a partir do ano que vem. Então vai ser bem legal de acompanhar. Se a gente olhar para a pré-temporada, a gente viu uma Ducati muito surpresa com o bom entrosamento entre eles, né? Que mesmo quando eles não se conversavam, eles davam o mesmo tipo de informação para os engenheiros, seguindo o desenvolvimento na mesma direção. O próprio Pecco chegou a dizer que era a primeira vez na carreira dele que ele tinha os mesmos comentários do companheiro de equipe dele. Mas apesar desse cenário, tem muita gente que está decidida que o Corpo de Bombeiros vai precisar instalar uma base fixa dentro da garagem da Ducati para conter as labaredas ao longo do ano. Tem muita gente que coloca o Marc Marques como um cara desagregador. Você acha que o ambiente vai queimar logo de cara ou a gente vai precisar de um tempinho mais, talvez no final da temporada, se eles estiverem efetivamente brigando pelo título, ou eles vão conseguir se comportar ali e levar as coisas numa boa? Eu acho que em algum momento a gente vai ter algum problema para reportar, né, entre eles ali na garagem da Ducati. Não tem como, né? É uma temporada de moto, ela dura muito tempo, você tem ali o cara, aquele sangue fervendo o tempo todo, na hora que você sobe na moto e está competindo, você precisa buscar o resultado acima de tudo, ser egoísta para ser campeão. Eu acho que o piloto ele precisa ser egoísta para obter resultado, e eu acho que isso vai falar mais alto em algum momento. Talvez eles discordem ali de algum problema, tem aquela questão toda da classificação que envolve às vezes muita tensão entre os pilotos. Eu acho que isso também pode falar mais alto ali entre eles em algum momento, mas vamos ter que esperar, pode ser que também não aconteça. No chutômetro, no palpite, olhando o perfil dos pilotos e até a questão da fama do próprio Marc Marques, que é um cara que tem ali é conhecido ali por ser esse cara que, acima de tudo, ele busca o dele e muitas vezes ele não liga pro cara que está do lado dele, que ele, em alguns momentos, é até desagregador, né, como você falou. Eu acho que em algum momento esses problemas vão existir, sim. E eu acho que não tem muito o que fazer. Você tem que fazer a gestão disso, partindo, olhando com os olhos da Ducati. Tem que tentar amenizar o problema, buscar o melhor para os dois, mas acho que ter ciência de que você corria esse risco quando tomou ali a decisão de trazer o Marc Marques. Mas eu acho que também corria esse risco se escolhessem o Jorge Martin. O Jorge Martin é um cara também explosivo, um cara também que quer o melhor. Eu acho que isso está no DNA dos pilotos. Eu acho que muda só um pouco o perfil, a personalidade, mas essa questão do atrito ela vai acontecer em qualquer categoria. Eu acho que entre os dois ali é bem provável que também aconteça não sei se nesse ano ou nos próximos anos, né, Ju? Tem muita história ainda para ser contada ali na Ducati. Eu concordo com você que o piloto precisa ser egoísta por natureza. Eu acho que isso é independente de qualquer um deles. Valentino também era um cara que, né, ele ergueu um muro na Yamaha, porque ele não queria o Lorenzo ali. Então, acho que isso faz parte da natureza. Agora, eu não concordo quando as pessoas colocam o Marc Marques como se ele fosse uma erva daninha. Eu acho que o próprio Dani Pedrosa é um exemplo disso. O Dani Pedrosa foi escanteado na Honda, é verdade, mas eu acho que isso foi muito mais uma opção da Honda do que do Marc Marques. E o argumento que eu tenho para essa minha visão é que quando o Marc Marques precisou de algum conselho, que ele precisava da recomendação de alguém para saber o que ele fazia da vida dele, se ele abandonava a Honda um ano antes do fim do contrato dele para ir para Gresini, né, para tentar se encontrar em cima de uma moto da Ducati, foi para o Pedrosa que ele ligou.
Então, se ele tivesse efetivamente destruído o Pedrosa, se ele tivesse sido um cara ruim com o Pedrosa, ele não teria essa abertura para ligar para o Pedrosa. E quando foram perguntar para o Pedrosa sobre essa conversa, o Pedrosa deixou claro que, assim, se o Marques quiser contar, ele conta. Da minha parte, vai morrer aqui. Então, me parece que tem uma boa relação ali entre eles, então não pode ter sido um cara tão ruim a ponto de, né, criar um ódio, alguma coisa assim. Então, acho que tem muito da fama, mas eu acho que é da natureza dos caras serem assim. Agora, quem cria muito essa expectativa por um clima azedo dentro da Ducati, está muito apoiado no fato de que o Pecco é um pupilo do Valentino Rossi. E todo mundo sabe que o 46 abomina o Mark Marques, a quem ele acusou de tê-lo prejudicado, né, na disputa pelo título de 2015, que foi aquele campeonato polêmico. Veio a história do Biscoitone, que disse, o Rossi disse que o Marques atuava em favor do Jorge Lorenzo na disputa, né, o Marques não tinha chance naquele campeonato, o confronto era entre o Valentino e o Lorenzo, e aí o Valentino fez essa acusação, a coisa entre eles escalonou a tal ponto que eles tiveram efetivamente ali um esbarrão na Malásia. O Valentino acabou punido, teve que largar em último na última corrida, e aí as coisas complicaram e ele perdeu o campeonato. Então, o cenário ali, muita gente espera que o Pecco herde essa situação. Mas agora surgiu o Davide Tardosi, o chefe da Ducati, para dizer o óbvio. O Pecco é um homem adulto, capaz de pensar por si mesmo. Ô, Caio, é meio bizarra, né, essa expectativa de que 10 anos depois do começo da briga, o Pecco cate para ele esse ódio e vá para uma nova fase, né, da carreira dele, respaldado simplesmente assim, o Valentino não gosta, não vou gostar também. É bizarro o Ducati ter que falar isso, no óbvio, né? Assim, não tem sentido nenhum. E, gente, vamos combinar também, né? O Valentino Rossi, espetacular, não tenho o que falar da carreira dele, um gênio do esporte, mas o Valentino Rossi não é flor que se cheira nesse sentido. Ele é um cara que vai buscar, naquele momento ele buscava o melhor ali, assim como ninguém é. Né? Quando você tá ali, você tem que ser egoísta mesmo, tem que buscar. Mas assim, o Valentino não é o santo para falar que para tornar o Mark Marques um demônio e simplesmente rasgar toda a história que o Mark Marques construiu na carreira, assim como não seria justo se fosse o contrário também. O Mark Marques falar do Valentino Rossi e abominar o Valentino Rossi como um cara que não contribuiu para tudo, para todo o crescimento do esporte, ignorar a história do Valentino como talvez o maior piloto de todos os tempos, não seria justo. Então, assim, é mais aquela questão de rivalidade. Tem essa situação do campeonato de 2015, que existe uma diferença entre o ilegal e o imoral, né? Ele pode achar imoral, mas não era ilegal, então faz parte do campeonato, faz parte do esporte. Mas agora, olhando para o Pecco, acho que o Pecco também precisa tentar sair um pouco desse estereótipo, né? De que é um filho do Valentino Rossi na MotoGP, de que é um pupilo do cara, de que é um queridinho, para ele criar a própria história dele. Ele já tem a própria história dele na MotoGP, mas eu acho que talvez, quanto mais ele se afastar dessa possibilidade, mais ele vai ter a chance de mudar o patamar dele como piloto, de história como piloto, e quem sabe igualar ou alcançar a grandeza desses dois pilotos que fizeram história, que são o Valentino Rossi e o Mark Marques. Então acho que é bom para ele também tentar sair um pouco se afastar um pouco desse estereótipo que tem em cima dele, mas não tem como, a referência existe, o Rossi é um cara ainda que é muito ouvido na categoria, ele até falou recentemente, né, que precisa estar mais presente na MotoGP e vai se esforçar para isso nesses próximos anos. Eu acho que isso também vai trazer um tempero a mais, porque você tem ali na Ducati a disputa, com o Rossi sendo um cara mais presente na MotoGP, pelo menos é o que ele fala que vai acontecer. Se isso realmente acontecer, eu acho que vai trazer uma novela mais interessante. Mas o fato é que o Pecco tem que se afastar disso. Eu acho que ele tem que pensar em fazer a história dele, em buscar ser o Pecco Bagnaia piloto, campeão da Ducati, vitorioso, com recordes, e não o Pecco Bagnaia, que apesar de tudo isso é o cara ali apadrinhado pelo Valentino Rossi, digamos assim. Claro que você tem que ser grato, tem que ter gratidão por tudo, tem que valorizar quem te ajudou, mas eu acho que é importante fazer essa separação nesse momento da carreira do Pecco, que ele tá ali no auge da carreira, né? Então vai ser interessante, vai ser bem legal. E vamos combinar que ele vai ter mais que se preocupar, né? Porque quando você enfrentar um dos maiores da história, você já tem problema suficiente na cabeça para ter que ficar se preocupando que o seu mentor, que você adora, que é um cara que te ajudou e tudo mais, tem uma birra com ele. Acho que
pode ser que o Pecco termine mesmo não gostando do Marc Marquez também, mas ele precisa fazer isso pelos motivos próprios, né? Não porque o Valentino não gosta. Pode ser que ele ache o Marquez um saco, pode ser que o Marc Marquez, sei lá, escolha o cardápio com as coisas que ele não gosta, pode ser que o Marc Marquez seja espaçoso, folgado, que larga os armários abertos, a gente não sabe. Mas pelos motivos dele, não pelos motivos do Valentino, né? Exato, exato. Ali é uma história nova, né? O que passou, passou, tem ali suas marcas. Eu acho que essa briga entre os dois é uma coisa que até ajudou a fomentar muito a própria categoria, mas eu acho que é passado. O Marques ainda é um cara que está na pista, que é um cara que ainda está brigando, e o Pecco tem uma outra história, cresceu, chegou na MotoGP de uma outra forma, conquistou o que conquistou de um outro jeito, tem ali o seu tamanho diferente do Valentino, obviamente, mas está buscando novos campeonatos, está buscando crescer como piloto na categoria, já é um piloto histórico, mas está tentando mais isso, mas é a história dele, ele tem que focar no que ele vai viver ali com o Marc Marquez, e é o que você falou, pode ser que ele não goste do cara e tenha problemas com o cara, mas pode ser também que não tenha, pode ser que eles façam ali uma dupla vitoriosa dentro da Ducati como equipe, mas que eles ali se respeitem, que um seja campeão no ano e o outro campeão no outro ano, respeitando o espaço de cada um, entendendo e valorizando quem foi melhor durante o ano, quem teve mais vitórias, quem caiu menos, quem conseguiu melhores classificações. Então acho que talvez eles criem uma história ali de uma parceria que também pode marcar a história pelo lado positivo, a gente não sabe. Mas fato é, o Bagnaia ele tem que viver a maneira dele, ele tem que viver a história dele dentro da Ducati, que já é gigantesca, agora com o Marc Marquez do jeito dele, com as experiências dele. Eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Não adianta ficar trazendo, remoendo coisas do passado, e com uma coisa que ele nem viveu, né? Nem faz parte da carreira dele. Se ainda fosse uma briga entre os dois lá de trás, e agora eles chegando no momento, numa nova equipe, para ter ali uma nova experiência, tudo bem. Mas agora é uma história do Valentino, é outra coisa, não tem muita relação. Vai sim ter uma vontade maior do Pecco de superar o Bagnaia, superar o Marc Marquez, melhor dizendo, e mostrar que ele é melhor. Mas agora trazer isso para motivar de alguma forma, eu acho que não. E ele mostrou no ano passado que sabe dividir bem as coisas, né? Porque tinha uma rivalidade feroz com o Martin, mas ele não esqueceu que ele e o Martin foram companheiros de equipe na base, que eles dividiam um quarto, que eles tinham uma relação mais próxima no começo. Então dá para manter uma rivalidade na pista e ser respeitoso fora. Não acho que o Pecco vai começar a convidar o Marques para as festas de família e tudo mais, né? Talvez eles não passem o Natal juntos, talvez ele não seja convidado para o aniversário, porque aí o climão não ia ficar muito bom, mas acho que dá para manter o ambiente saudável. Agora, você sabe qual que é o ambiente muito legal que a gente tem aqui no Grande Prêmio para os nossos espectadores, Caio? Sei, quero ouvir você falando também. O nosso clube de membros. Porque o nosso clube de membros, ele oferece um monte de benefícios. Tem acesso a conteúdo inédito, tem um paddock sprint exclusivo para quem assina, tem clube de desconto, aula online, telemedicina e muito mais coisa. Então você aponta o celular aí para a tela para ler esse QR Code, assiste, né, para você ter as informações de quais são os nossos planos e tudo mais, para você estar com a gente, assistir o programa, fazer tudo que tem direito, aproveitar muito bem. Então, não esquece, leia aí o QR Code, escolha o seu plano e vem com a gente para esse clube de membros. Se você estiver assistindo pela GPTV, também é a mesma coisa, né? Aponta aí o celular para o QR Code e acompanhe. Se você está assistindo pelo YouTube e ainda não conhece a GPTV, não deixe de conhecer, que é a nossa grande novidade da temporada 2025. Se você está na GPTV, não esquece de assinar o nosso canal, ativar as notificações e tudo mais, porque também tem sempre muito conteúdo por lá, tem transmissão ao vivo, tem de tudo. Então, vem com a gente em todas as plataformas, porque o site, claro, não para nunca também, e lá também tem muito conteúdo bacana para você ficar por dentro de todas as categorias do esporte a motor. Caio, muito obrigada pela companhia de hoje, para a gente debater o climão ou não climão dentro da Ducati. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê depois. Valeu!